Normalmente eu venho aqui para falar com vocês sobre tática, sobre jogos, sobre análises, só que hoje a gente tá tendo que falar sobre coisa chata, sobre coisa que não deveria acontecer, sobre situações que o futebol brasileiro tá vivendo nesse fim de semana, que são reflexos talvez de um clima hostil que tá aí, né, rolando no nosso país. Nesse fim de semana a gente teve três situações bem lamentáveis, digamos assim. A primeira situação aconteceu com relação ao jogo do Goiás e Corinthians. Por determinação do Ministério Público e solicitação da polícia local, eles não queriam que houvesse torcida visitante. Ou seja, a torcida do Corinthians não poderia adentrar ao estádio da Serrinha para poder assistir a partida. O Corinthians recorreu no STJD e, mediante todas as liminares solicitadas, por fim o STJD acabou adiando a partida para uma data que ainda não foi definida. O jogo não aconteceu, torcedores que já teriam, né, se organizado para assistir o jogo ficaram na mão. Tudo isso por conta da dificuldade que existe hoje em controlar o que acontece nos estádios, o que as torcidas fazem dentro do estádio. E quando eu falo torcidas, não é o torcedor que vai lá para assistir o jogo, para curtir o espetáculo, para poder viver o que há de melhor no futebol, mas sim uma minoria de pessoas que muitas vezes fazem parte de das chamadas torcidas organizadas, que usam esse estilo de fanatismo, digamos assim, torcida fanática, para justificar ações de violência, justificar tudo quanto é coisa ruim que eles acabam fazendo, como depredações de estádio, ataques a outras torcidas, violência gratuita, seja física, seja psicológica, vandalismos. E nós sabemos, pelo que nós temos visto, que o Ministério Público, toda a segurança pública brasileira não consegue mais proteger o torcedor de bem, aquele que vai para o estádio pelo espetáculo, pela diversão. Mais à frente, isso foi no sábado, no domingo, nós tivemos dois casos lamentáveis. O primeiro no jogo entre Ceará e Cuiabá, onde o jogo estava 1-0 para o Cuiabá, aí teve um gol do Ceará que acabou precisando ser analisado pelo VAR, e nisso houve um princípio de tumulto nas arquibancadas que levou a torcida a fugir, para tentar se proteger, os torcedores fugindo no estádio, até o ponto de começarem a invadir o gramado para poder conseguir escapar da violência e da truculência que teve que rolar dentro da arquibancada para conter aquela confusão que se iniciou. Só que isso só fez com que a bola de neve aumentasse mais, ao ponto do jogo ser interrompido e ser encerrado antes do tempo por conta de um total descontrole da situação. A polícia local não foi capaz de conter os torcedores que invadiram o gramado, tentaram ir atrás dos jogadores que fugiram correndo para os vestiários. E aí, gente, fica aquela situação de perplexidade. Você que assiste esse vídeo, você que acompanha, assim como eu, que acompanha o futebol pelo prazer do esporte, você que não tem nada a ver com isso, com essa violência, você que quer levar seu filho, sua filha para o estádio, você se vê refém dessa situação. No jogo entre Sport e Vasco, o Sport vencia por 1-0, o Vasco fez um gol de pênalti com o Raniel, e esse jogador foi até a beira ali perto da arquibancada comemorar e fazendo um gesto, né, de ironia para a torcida rival, acabou recebendo objetos sendo jogados em sua direção, a torcida tentou invadir o gramado, começou uma confusão, e aí temos outra situação de batalha campal, outra situação de dificuldade na segurança dos jogadores, do próprio torcedor, que se vê num fogo cruzado nessa situação.
Os estádios para espetáculos de futebol sempre foram lugares onde você levava a família para assistir, você levava o filho. Hoje, você fala com a sua esposa, você fala com a sua mãe que você vai no estádio, surge uma preocupação na hora. As pessoas se preocupam até mesmo de sair nas ruas usando um determinado uniforme, porque tem medo de serem agredidos por um torcedor rival. E assim, galera, como é que isso tudo veio a acontecer? Como é que tudo veio a se transformar na bagunça que virou hoje? Será que isso não poderia ser remediado de uma outra maneira? Será que não teria alguma coisa que a gente possa fazer para auxiliar isso? E eu falo para vocês que talvez teria. Se você olhar redes sociais, se você ver como as pessoas conversam entre si, quando o assunto é futebol, existe mais do que uma rivalidade, existe quase uma briga online sobre isso. As pessoas se ofendem, as pessoas xingam. Às vezes existe a brincadeira, né, é levado pro lado esportivo da coisa, mas a realidade é que hoje você tem até que tomar cuidado em fazer alguma brincadeira, porque esse clima pode se tornar muito mais hostil do que realmente deveria ser. Deveria ser uma brincadeira sadia, mas hoje em dia já não é mais. O estádio já se transformou em uma coisa perigosa de se visitar. E aí, galera, onde é que tá a responsabilidade? Você vai falar que a culpa não é sua. É realmente. Por um lado, a culpa não é sua, mas a culpa é de quem? É da torcida organizada? Beleza, então o Ministério Público tem que ir lá e proibir as torcidas organizadas de entrarem nos estádios. Ok, mas a hostilidade continuará do mesmo jeito. Segurança Pública tem alguma solução para isso? Quem é que tem que fazer alguma coisa a respeito? São os políticos que estão lá, né, representando a gente nas câmaras e congressos? Falar para o seu filho, ensinar seu filho, ensinar seu sobrinho, ensinar as pessoas que estão ao seu redor o que deve e o que não deve ser feito, também pode ajudar. Claro que você não é responsável por aqueles vândalos estarem depredando o estádio, mas isso deve servir de lição para você espelhar o seu pensamento correto sobre aqueles que têm a oportunidade de aprender com você. Mostre que rivalidade é só dentro de campo. Lá no Ceará, era só torcedor do Ceará brigando entre si. E aí? É questão de rivalidade apenas? Não. A questão é que o estádio virou terreno livre, parece que virou terra sem lei. As pessoas fazem o que bem entendem. E aí, sabe qual que é a solução que o pessoal agora pensou, né? Não tem torcida rival. Não vai torcedor rival. Será que esse é realmente o caminho? Separar as pessoas? Porque isso é uma segregação. E detalhe, se você não tem torcida rival, mesmo assim, existem torcedores que brigam entre si. Porque lá no estádio as pessoas bebem, as pessoas ficam acaloradas em seus ânimos e aí se descontrolam. Principalmente aquelas mais fanáticas, digamos assim. Aquelas, por exemplo, que fazem parte das torcidas organizadas. Não à toa existe tanto banimento dessas torcidas. Mas não deveria ser dessa forma. E por onde que a gente começa a resolver isso? Porque, olha, punição para os clubes, a CBF faz, o STJD faz, mas os casos continuam acontecendo. O clube, será que o clube está fazendo campanhas para mostrar que a rivalidade está só dentro de campo? Torcidas organizadas. Você já viu, por exemplo, alguma torcida, vamos lá, uma torcida organizada do São Paulo indo cumprimentar a torcida organizada do Corinthians? Porque são rivais. Se você pensar isso, parece até loucura, né? Não, eles vão sair no braço. Eles vão trocar tiros, vão trocar pancadaria. E é aí que tá o problema. A gente pensa que a rivalidade é para ser levada ao extremo. Nós sabemos que não. Nós que vamos no estádio para curtir o espetáculo, a gente sabe que não é assim. Mas a sociedade como um todo meio que entendeu dessa maneira. Não vai se resolver só com polícia. Não vai se resolver só com o STJD aplicando multa. Não vai se resolver só com o clube sendo punido. Existe uma necessidade intrínseca
de toda a sociedade se abraçar para evidenciar e banir esse tipo de violência. Primeira evidência é dos próprios clubes e dos próprios torcedores, que não têm essa animosidade, poderem ser mais unidos fora dos estádios, fora do campo, perdão. Até mesmo no estádio, por que não um torcedor de um time não pode ficar junto com o do outro? Hoje não pode ser assim, porque existe o risco de uma violência. Mas a verdade é que tinha que ser dessa maneira. E aí faltam aquelas campanhas que tragam isso. Sabe? Que joguem isso na cara das pessoas. Campanhas na TV, na internet e onde for mais necessário. Esse canal aqui, ele tem como objetivo falar primordialmente do Atlético Goianiense. Mas nem por isso eu deixo de respeitar o Goiás. Ou, por exemplo, o Vila Nova, que é um outro time rival aqui do estado. Nem por isso eu deixo de ter uma admiração pelos clubes que vocês chamam de eixo, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre, Grêmio. E eu não vou trocar animosidades, não vou trocar ofensas com nenhum desses torcedores. Quando tiver jogo e quando acontecerem os resultados, a brincadeira tem que ser saudável. Pode-se ter brincadeira, faz parte do futebol, mas tem que ser algo saudável. Agora, passou disso, tem que ser reprimido. E com relação às torcidas, o que vai acontecer agora? O Ceará vai tomar uma bela de uma punição, provavelmente vai perder vários mandos de campo. Ou vai ter que fazer jogos com portões fechados. E o torcedor de bem que vai para assistir o espetáculo é punido por isso. Então você que se considera o torcedor de bem, o torcedor que vai pro estádio em paz para curtir o espetáculo, eu peço, esse canal pede que você faça a sua parte. Use suas redes sociais para espalhar o companheirismo entre as pessoas. Você não precisa ser inimigo do seu time rival. Você pode ser amigo de alguém que torce para um time diferente. E você precisa espalhar isso, porque se a gente não fizer dessa forma, a gente não consegue abranger a maior parte das pessoas. Tem que ser algo majoritário. Pouca informação se vê sobre isso. E cabe a nós, pessoas que temos a cabeça no lugar, de espalhar esse desejo de paz nos estádios. Tanto na nossa torcida como contra as torcidas rivais. E esse canal traz para vocês o pedido: espalhe a paz entre os times, espalhe o companheirismo, o respeito entre as torcidas, para que essa minoria se sinta esmagada por nós, a maioria daqueles que amam o futebol. O time tem torcedores, e você, como torcedor do seu time, você deve espalhar o respeito aos adversários, aos outros times, sejam eles rivais ou não, para que essa maioria esmague a minoria vândala, a minoria criminosa que gera esses problemas tão feios, tão nojentos que a gente viu, por exemplo, nesse fim de semana. Será que o STJD está certo? Será que o Ministério Público está certo em impedir uma torcida adversária vir para cá por conta de histórico de brigas entre os torcedores? Será que isso é certo? Torcedor aqui de Goiânia que torce pro Corinthians não vai poder ir assistir seu jogo lá na Serrinha? Será que você merece passar por isso? Se você acha que não, se você acha que você está sendo prejudicado por isso, espalhe a mensagem de paz entre os times. Espalhe a mensagem de paz nos estádios. É isso que esse canal deseja, é isso que eu desejo para o futebol brasileiro, para que a gente possa ter paz e a gente assistir muito mais espetáculos e não esse tipo de batalha campal que a gente teve nesse fim de semana. E para que esse tipo de situação, onde o Ministério Público impeça uma torcida de assistir o jogo, que isso acabe de uma vez por todas. Seja ele em clássico, seja ele em outros jogos, seja no que for, para que o torcedor que goste do espetáculo possa ir tranquilamente aos estádios, para que uma mãe não sinta medo do seu filho ir para o estádio, para que um pai tenha vontade de levar o seu filho para dentro de um estádio. Paz entre as torcidas, sejam rivais só dentro de campo. Fora dele, estamos juntos, não somos inimigos, somos apenas rivais. É do esporte, não é para a vida.
Não leve isso ao pessoal. Isso é só esporte. É sadio. Não é feito para brigar. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês no canal. Se vocês gostaram, espalhem essa mensagem para os seus amigos, para quem você achar que deva ouvir isso. E você mesmo, espalhe a mensagem nas suas redes sociais para que haja cada dia mais paz nos estádios e que esse tipo de coisa nojenta que a gente viu não se repita mais. É isso, galera. Um abraço do torcedor atleticano.